Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Valesca e hoje eu tô aqui obedecendo à voz de Deus e também como uma forma de gratidão por tudo que o Senhor fez por mim. Quero contar para vocês, talvez hoje você está passando pelo que eu passei, totalmente desanimada, achando que Deus não vai fazer, que Deus não ouve as suas orações, que o seu casamento está acabado, que a sua família está acabada. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu passei, o qual o Senhor fez um grande milagre na minha vida, no meu casamento, na minha família. E como eu casei muito nova, casei muito imatura, e para mim nunca fez diferença. Era como se fosse normal, se o casamento fosse aquilo, briga, distanciamento, depois estava tudo bem, depois daqui um pouco já não estava bem de novo. Quando eu conheci a Cristo, eu tinha 22 anos. E a gente já estava casado há bastante tempo, a gente tem um filho, né? Na época, o meu filho acho que tinha 3 para 4 anos. E antes de eu conhecer, né? Porque isso é um outro testemunho, meu pai faleceu e a minha madrasta também. E eram pessoas muito, muito importantes para mim. E foi uma fase muito difícil para mim superar o luto, que também, graças a Deus, é outro testemunho que o Senhor me ajudou a superar. Eu entrei numa caverna e eu só saí dali porque Jesus me resgatou. Jesus me chamou, Jesus me mostrou que ele era real, que ele existia, que ele me curaria, que ele faria coisas que eu não imaginava que seriam possíveis. E então eu comecei na igreja, comecei a conhecer Jesus, só que infelizmente o processo ele não é assim, eu aceito Jesus hoje e amanhã eu já tô 100% parecida com ele, né? O processo ele é diário. E junto com esse processo de luto, de conversão, de largar os hábitos antigos, né, os comportamentos que não agradavam ao Senhor, o meu esposo também ele ficou desempregado, a gente passou por um processo bem difícil dentro de casa. E aí foi ali que parece que Deus abriu os meus olhos, eu tive um despertamento sobre como aquilo não estava do agrado do Senhor. E foi quando também começou o meu processo. Quando meu esposo ficou desempregado, eu falava assim: Deus vai dar essa prova para ele, porque ele precisa mudar. E eu me achando a perfeitona, eu assim, a santa. Ixi, eu não precisava nem ficar mais na terra, né? Podia subir logo pro céu já, porque era perfeita. E aí que eu quebrei a minha cara, porque o processo foi comigo. O processo de transformação do meu casamento começou comigo. Eu costumava ser aquela pessoa assim, que tudo era culpa dos outros, menos a minha. Porque eu agi dessa forma, porque tal fulano me tratou desse jeito. Porque eu respondi desse jeito, porque olha como ele falou comigo. Porque eu não faço isso, porque ele também não faz isso. Isso é uma mentalidade que nunca vai deixar a gente sair do lugar. Nunca. E Deus foi me mostrando isso, porque só o Senhor pode abrir os nossos olhos. Só o Senhor pode mostrar o quanto a gente está errada, o quanto a gente pode mudar, o quanto a gente pode melhorar. Vou falar uma coisa aqui, uma real mesmo. Se você busca uma restauração do seu casamento, para o seu casamento chegar onde chegou, ele não chegou só com os problemas do seu esposo. E a real mesmo é que a gente não pode mudar ninguém, ninguém. E aí Deus começou a falar comigo, né, me mostrar os meus comportamentos. E aqui eu posso citar alguns comportamentos que eu não via antes e que o Senhor começou a me mostrar. Por exemplo, eu reclamava muito que o meu esposo não era carinhoso comigo, que ele não era amoroso ao falar comigo. Um dia o Senhor me mostrou. Sabe como que eu ligava pra ele? Eu não falava assim: "Oi, amor, tudo bem? Onde você tá? Você pode falar agora?" Não. Porque assim, gente, uma coisa que Deus me mostrou que como eu era hipócrita. Eu tratava as pessoas de fora da minha casa muito bem. Nossa, como eu era querida. Como eu era amável com as pessoas de fora. Mas com os de dentro de casa, eu ligava pro meu esposo e falava assim: "Onde você tá? O que você tá fazendo? Por que você não vem logo pra casa?" Ai, meu Deus do céu. E aí, Deus começou a me mostrar que com ele não tinha essa hipocrisia, com ele eu tinha que ser verdadeira e eu tinha que, olha, Senhor, é isso mesmo. Eu sou hipócrita dentro da minha casa, eu falo que eu sirvo Jesus, mas eu trato meu marido mal. E aí, gente, Deus começou a trabalhar dentro de mim. Deus começou a quebrar a minha cara mesmo. Olha, hoje eu posso falar uma coisa.
Talvez você não perceba, mas o seu esposo ele é um instrumento nas mãos de Deus para te mudar, para te moldar, para fazer você chegar aonde Deus quer que você chegue. E isso é uma coisa que eu vivi na minha vida. Deus começou a trabalhar no meu coração, a me mostrar tudo que eu precisava mudar. A forma que eu tratava o meu esposo, como eu fazia 1000 favores para os outros de fora, mas eu não gostava de ajudar meu esposo, eu não me oferecia para ajudar ele, eu não tratava ele bem. Deus me corrigiu também, que é assim, ó. Meu esposo não fez o que eu queria, não falou amoroso comigo, então também não vou falar amorosa com ele, e essa noite não vai ter, e aí amanhã piora, e cada vez a gente tá mais distante, e aí é assim que o diabo gosta. É desse jeitinho que o diabo ama trabalhar nos casamentos, porque nós mulheres, muitas vezes não somos sábias para administrar essa situação. Olha, eu posso falar uma coisa que Deus me quebrou. Manipulação não é coisa de mulher de Deus. Manipulação é coisa do diabo. E você manipular isso, essa necessidade que o seu marido tem, não vem de Deus. Não vem de uma mulher de Deus. Não vem do comportamento de uma mulher de Deus. Por isso, se você faz isso como eu fazia, por favor, muda isso. Mas eu não tenho vontade com meu esposo. Sim, eu concordo com você. Mas eu quero te pedir hoje que você comece a avaliar as suas atitudes. Você tem sido amorosa com seu esposo? E aqui eu quero falar de uma situação que talvez muitas mulheres não saibam, como eu também não sabia. Nós mulheres necessitamos de ser amadas, de ouvir palavras carinhosas, de ser elogiada. Mas o homem, sabe como a gente faz ele se sentir amado? Respeitando ele. Eu não sei se você já ouviu o seu esposo pedir isso pra você. Algumas mulheres que eu converso estão passando por essa situação. Elas frequentemente ouvem do esposo: você não me respeita, eu me sinto respeitado. E aí a gente acha que é em questão de traição, que é em questão de outras coisas. Mas o que seria um respeito pro marido? Respeito pro marido seria, primeiro, você não falar com ele como se você fosse a mãe dele. Mostrar admiração por ele. Você elogiar ele por coisas pequenas que ele fez e não só reclamar, sabe? Nós mulheres, nós temos o costume de só reclamar. Vamos supor, o marido trabalhou, trouxe o sustento para dentro de casa e hoje em dia a sociedade diz que é o mínimo, mas então tá bom, então é o mínimo a gente mulher satisfazer o marido. Você acha que é o mínimo? Eu tenho certeza que não. Então, a gente precisa reconhecer o trabalho do marido. O marido chegou cansado, não ir despejando 1000 coisas para ele, respeitar o momento dele. Nós temos que entender, gente, isso que eu tô falando aqui, tudo que eu tô falando aqui é que Deus me fez aprender na prática, tá? Isso desde 2017 que Deus vem trabalhando em mim. Agora é 2025 e hoje que eu posso falar sobre isso, e Deus constantemente vem trabalhando ainda, porque se a gente acha que a velha eu morreu, com certeza não, ela continua aqui tentando voltar o tempo todo, e a gente tem que estar o tempo todo aos pés de Jesus para não voltar a ser a nossa velha versão. É muito simples isso, e a gente não vê. Se a gente quer que uma pessoa seja carinhosa com a gente, vamos falar carinhoso com aquela pessoa, sabe? Se você acha que o seu esposo não te trata bem, começa a tratar ele bem. Meninas, eu posso falar pra vocês, muitas vezes eu achava injusto esse processo. Muitas vezes eu olhava assim e falava: Deus, isso não é justo. Eu tô fazendo tudo que o Senhor me pede e nada muda. O Senhor não tá vendo que ele também precisa mudar? E Deus continuava falando: faz a sua parte como esposa, que a parte dele como marido eu vou fazer, eu vou cuidar. Seja a melhor esposa que você pode ser. O que seu marido gosta? Seu marido gosta de chegar em casa e estar com a comida pronta? Ser recebido bem, com amor? É assim que você vai fazer. Você não vai mais manipular o seu marido com a relação. Você vai estar disponível, não todos os dias, não, eu tô doente, não. Mas parar de usar isso como um joguinho, como uma manipulação, entendeu? E assim Deus foi falando comigo. Outra coisa, gente, que a gente não entende. O homem, quando ele chega em casa, quando ele vem pra casa, ele quer ter paz. Nossa,
o homem é totalmente diferente. O que eu fiz foi isso, tá? Eu tô falando aqui o que deu certo pra mim. Conheça a mentalidade dos homens, como o homem age. Isso se você tem interesse de ter a sua família restaurada, o seu casamento restaurado, porque muitas pessoas vão te falar assim, ó, abandona. Você não tem que ficar sofrendo com isso, não. Nossa, se não tá bom, separa. Mas, gente, qualquer relacionamento não vai ser 100% bom o tempo todo. E com a ajuda de Deus, nós podemos sim restaurar o nosso casamento. Tá? Eu não tô falando de namoro aqui, porque namoro você vê como a pessoa é e você tem a opção de largar antes de casar. Porque assim, nós temos que ser reais. Para um relacionamento chegar ao fim, não é culpa só de uma pessoa, tá? Se chegou ao fim, é culpa das duas pessoas. Pode ser mais da outra do que você, ou pode ser mais sua culpa do que do outro. Mas tem a junção dos dois para que um casamento finalize. E aí Deus foi mostrando isso para mim. Deus foi me mostrando, gente, olha, eu posso falar para vocês. Eu me lembro, eu paro para pensar e eu me lembro da dor que eu sentia ao ver a gente tão distante um do outro e assim, a gente chegou a se odiar. Sabe, assim, eu não sei se você já passou por isso, mas da gente ficar no mesmo cômodo e os dois não se suportarem e os dois não conseguirem conversar um com o outro. Era assim. Mas a gente estava dentro de casa, era praticamente separado. Eu não falava com ele não falava comigo. A gente perdeu o respeito totalmente um pelo outro. Brigava muito, 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 muito. Não conseguia conversar, não tinha mais relacionamento, não tinha mais carinho, não tinha mais palavra, nada, 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 nada. E eu achava que não ia voltar a ser como antes. E aí Deus começou a trabalhar em mim, Deus começou a me mudar. O processo, ele não é fácil. O processo de ser moldada por Deus, ele não é fácil. Mas eu agradeço ao Senhor por Ele ter me dado a oportunidade de ser moldada pelas mãos do meu Pai. Porque nós caímos na mão de qualquer pessoa, não vai ser bom. Mas quando a gente se permite ser moldada pelas mãos do oleiro, que é o nosso Pai, que nunca vai fazer nada para nos fazer mal, só bem, a gente está na mão certa. E aí, conforme eu ia mudando, e Deus foi tratando tanta coisa no meu coração. Ao mesmo tempo que eu tratava o meu esposo muito mal, eu tinha muito medo de ficar sozinha. Então, como eu demonstrava isso? Com muito ciúme, uma insegurança muito grande porque eu não me amava. O meu casamento, o meu esposo, ele era o meu mundo. Eu coloquei ele no lugar de Deus. E olha que coisa mais assim, não bate, né? Você dizer que ama tanto uma pessoa e mesmo assim tratar a pessoa tão mal. E era isso que eu fazia. Eu tratava meu esposo muito mal. Se quiser comer, vai comer. Tá lá, ó, vai servir, vai fazer o que você quer. Eu não tô trabalhando. Levanta você e faz seu café, tô nem aí. E, nossa, mas se chegar uma visita, levanta rapidinho para ir fazer as coisas. Trata a visita que nem né? E assim, eu dizia que amava o meu esposo. Mas as minhas palavras estavam diferentes das minhas ações. E, gente, aqui eu quero abrir um parênteses também para falar. Claro que ele não era o marido mais perfeito do mundo. É claro que ele me tratava mal também. Muitas vezes eu não merecia ser tratada mal. Mas aqui eu tô falando da minha parte, que foi o que Deus me ensinou. Deus me mostrou que eu não posso mudar ninguém. Eu posso mudar só a mim mesma. Gente, o mundo vai falar pra vocês o quê? Que você não deve servir seu marido, que você não deve tratar ele como um rei mesmo. Gente, se eu quero ser tratado como uma rainha, eu vou tratar meu marido como um rei. Como que eu vou exigir que ele me trate muito bem se eu não trato ele muito bem? E aqui eu não quero tirar a responsabilidade dos homens, é claro que não. Mas eu quero te falar assim, ó, minha irmã, talvez meu irmão, conforme você for mudando, você vai ver a transformação do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa. Gente, isso é muito real. Isso é muito real. Tinha situações assim que eu olhava e eu falava assim: quem que tá aí no meu marido? Porque eram situações que eu não esperava.
Sabe? Depois que eu comecei a tratar ele com respeito, com amor, a servir ele, a não manipular situações que ele precisava, a estar ali, ser uma parceira, ser um ponto de paz. Outra situação também é conhecer as linguagens do amor. Gente, eu posso falar que isso aqui é essencial para um casamento. São 5 linguagens do amor: atos de serviço, presentes, palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físicos. Gente, descobrir as linguagens do amor minha e do meu esposo fez uma diferença no meu casamento. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Porque assim, ó, a linguagem do amor é o quê? É a forma que você se sente amada. E a minha linguagem do amor, as minhas 2 linguagens do amor, que são as 2 predominantes, eu sou toque físico e sou palavras de afirmação. Então, como eu me sinto amada? Eu me sinto amada se o meu esposo fala palavras boas pra mim. Você é linda, eu te amo, você é isso pra mim, você é importante. E também toque físico, né? Carinho, beijo. E o meu esposo, ele é atos de serviço e tempo de qualidade. Ele se sente amado quando eu lavo louça pra ele, quando eu limpo o carro, quando eu faço comida. Gente, quando que eu ia imaginar isso sem ter lido esse livro? É um livro. A linguagem do amor dele também é tempo de qualidade. Ficar ali com ele, só sentada ali. Não é carinho, não é palavra de afirmação. É claro que toda pessoa gosta de ser elogiada, mas não é a forma primordial que ele se sente amado. Então pensa só, você tá casado com uma pessoa que ela se sente amada de um jeito e você do outro. Então, quantas vezes eu cheguei em casa e meu marido tava lavando a área pra mim? Ah, pra mim tá, beleza, obrigada. Mas pra ele era uma demonstração de amor. Vocês estão entendendo isso? E pra mim, uma demonstração de amor era um abraço, eu chegar em casa e receber um abraço. Enquanto isso, ele tava lavando a área. Olha como não bate. E isso foi me ajudando. Gente, são ferramentas que o Senhor nos dá pra lidar. Isso também, claro, a ferramenta primordial. Gente, eu tenho que falar uma coisa aqui pra vocês agora que o Senhor me lembrou. A ferramenta primordial, a melhor, é a oração. Olha, quantas vezes eu falava, Deus, eu não tô gostando disso. E o homem, e até a gente, vocês mudam se alguém vir bater boca com vocês? Se alguém só fica reclamando de você? Você muda? Fala a verdade. Se alguém fica só reclamando, te enchendo o ouvido, aí que você fica com raiva, não é? E por que a gente acha que isso vai funcionar com o esposo? A gente tem mania de ficar reclamando no ouvido deles, achando que isso vai fazer eles mudarem. Ah, não, agora porque ela falou pra mim que ela não tá gostando disso, tanto que ela reclamou no meu ouvido, agora eu tô me sentindo motivado a mudar, porque agora o meu amor por ela aumentou, por isso que eu vou mudar. Pelo amor de Deus. Eu não sei na onde que eu tava com a minha cabeça quando eu pensava essas coisas. Então o Senhor foi me mostrando quantas vezes eu não gostava da forma que ele me falava, que ele me tratava. Então eu ia pro quarto e chorava. Deus, o Senhor viu a forma que ele me tratou. Eu não mereço ser tratada assim. Eu quero mudança dentro da minha casa. Por favor, eu não aguento mais. E o Senhor aliviava. E quando eu tava voltando a ser antigamente, o Senhor apertava o coração dele de novo e me mudava. E Deus foi me mudando. E aí eu fui começando a orar mais. E eu fui começando a conhecer Jesus mais. E aí eu fui começando a conhecer a palavra de Deus mais. E aí eu fui começando a ter mais intimidade com o Senhor. E aí eu fui entendendo. Quando meu marido faz alguma coisa, eu não vou abrir minha boca para reclamar para ele. Eu vou aos pés do Senhor e falar, Deus, muda. Trabalha, porque eu não posso mudar o meu marido. E é um conjunto. Você mudando as suas atitudes, você tratando ele com respeito, sendo a paz dele dentro de casa, fazendo a comidinha para ele, cuidando dele, sendo uma esposa amorosa. Hoje em dia tem muito conteúdo sobre isso nas redes sociais. Hoje em dia tem muita mulher falando sobre ser feminina, sobre ser amorosa. Gente, e ser mansa não é ser fraca, é ver uma situação, ter o que falar. Mas ir aos pés do Senhor e falar, Deus, eu não aceito mais ser tratada assim.
Pai, eu quero ser feliz. E me faz, Senhor, tratar o meu esposo como o Senhor quer que eu trate. Me ajuda a ser uma esposa de verdade. Me ajuda a ser uma mulher de Deus dentro do meu lar. Porque muitas vezes a minha reclamação era o quê? Pai, eu tô indo para a igreja, o Senhor não tá vendo, andando. Mas aí Deus falava, quem tá indo para a igreja é você. Quem tem que mostrar a mudança é você. E aí eu comecei a mudar. Gente, o meu esposo mudou. Eu posso falar para vocês assim, ó, que não foi, hoje eu acordei e amanhã ele já mudou. Não, foi um processo que Deus fez na minha vida. Gente, foi o processo. Mas eu sou grata a Deus, porque eu não sou a mesma Valesca de antes. Eu sou muito diferente da Valesca de antes, para a glória de Deus. Porque quando eu tô perto de Jesus, eu sou uma boa Valesca. Se eu começo a me afastar, eu já começo a ficar meio assim e não dá muito certo. Então eu tenho que ficar sempre aos pés do Senhor. E é tão maravilhoso ouvir Ele dizendo, filha, faz desse jeito, trata ele assim. E o meu filho vendo a mudança. Gente, eu posso falar para vocês de todo o meu coração. Vale a pena lutar pelo seu casamento. Vale a pena deixar Deus transformar você. Então, gente, não desista do seu casamento. Deus pode transformar. E eu posso falar uma coisa para você? Enquanto eu estava no processo, eu olhava e falava assim, é impossível voltar a ser como era antes. E realmente é impossível, porque depois que Deus restaura, fica tudo 1000 vezes melhor. Gente, vocês não têm noção. Hoje eu olho pro meu casamento, eu dou risada, porque é só Deus que pode fazer isso. É só Deus que pode mudar o coração de alguém. É só Deus que pode trazer a paz de volta para o seu lar. É só Deus que pode trazer alegria de novo para o seu coração. Gente, nesse processo eu aprendi a colocar Deus em primeiro lugar. Eu aprendi a me amar. Eu aprendi a não colocar o meu casamento, o meu esposo no lugar de Deus, mas no lugar certo. Eu aprendi a respeitar. Eu aprendi a amá-lo da maneira correta. E ele também. Gente, conforme eu fui mudando, ele foi mudando. O meu sonho era casar no civil. E eu orava, eu pedia, Senhor, eu quero casar no civil, porque eu queria tomar Santa Ceia na igreja. Eu quero ficar certinha. E eu queria me batizar na igreja, eu não podia. E aí eu implorava para ele dizer que não. E isso, coração duro, fechado. E eu, né, sempre estando certa, sempre, não, mas eu tô certa. E realmente a minha causa era certa. Mas a forma que eu expressava isso era errada. Era eu querendo mandar nele, sabe? Era eu querendo exigir, como se eu fosse a mãe dele. E conforme eu fui mudando, Deus foi transformando a situação. Teve um dia que ele mandou mensagem pra mim no WhatsApp. Ele estava viajando, ele falou, você quer casar no civil? Falei, quero. Então marca. E a gente casou. A gente casou no civil e eu me batizei e hoje eu tomo Santa Ceia e hoje a minha casa é uma bênção, hoje a minha casa tem paz, hoje a minha casa tem alegria, hoje a nossa conexão, a nossa cumplicidade voltou e eu não parei de orar, e eu continuo orando, às vezes ele me entristece e eu vou aos pés de Jesus de novo, pai, eu não tô gostando disso, gente, porque nós não somos perfeitas, a gente também entristece eles, a gente também põe raiva neles, mas aos pés de Jesus tudo pode acontecer. E eu posso falar, minha irmã, você vai gostar 1000 vezes mais da sua versão depois desse processo. Por isso hoje eu quero te encorajar, não desista do seu casamento, não desista da família que o Senhor te deu, busca o Senhor, vai valer a pena, vai valer a pena. Hoje eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez. E eu sei que Ele pode fazer no seu casamento também. Por isso agora eu quero orar por você. Pai, eu quero apresentar, Senhor, essa pessoa que está aqui assistindo esse vídeo comigo, que ouviu todo o testemunho, tudo que o Senhor fez na minha vida. Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha fortalecer ela, que o Senhor venha, Senhor, a dar estratégias para ela lidar com o esposo, para ela lidar com ela mesma, para ela lidar, Senhor, com situações que surgirem durante esse processo. Pai, eu quero te pedir que essa mulher, Pai, ou esse homem, venha, Senhor, a se chegar cada dia mais perto do Senhor, que
durante esse processo eles venham a te conhecer ainda mais. Pai, trabalha, Senhor, na mente dela, trabalha na mente do esposo, ajuda ele, Senhor, nesse processo, porque eu sei, Pai, que é da tua vontade que essa aliança permaneça. Abençoa essa família, abençoa, Senhor, os filhos de quem tiver, abençoa, Senhor, as mulheres que querem ter filhos. Pai, frutifica nessa família, Pai. Faz essas mulheres estarem aos teus pés. Pai, que toda brecha seja fechada. Senhor, que tudo aquilo que afasta essa família da tua presença, que todo mal seja repreendido agora em nome de Jesus. Pai, que essa mulher, talvez que esse homem que está assistindo aqui agora, eles venham, Senhor, e voltem aqui para contar, Senhor, o testemunho deles. Porque eu sei que o Senhor faz e eu sei que o Senhor vai fazer na vida daqueles que se disporem a te buscar, a te conhecer, a te adorar. E a, Senhor, todas as vezes que doer no coração, correr aos pés do Senhor. Porque Deus pode. Para Deus nada é impossível. Amém? Gente, olha, eu quero agradecer. Eu não sou um youtuber, eu não sei gravar vídeo, esse é meu primeiro vídeo, mas conforme o Senhor for me mostrando, eu vou estar vindo aqui. Se você puder, se inscreve no canal, deixa o seu like, se puder, deixa o seu comentário e que o nome de Deus seja glorificado através desse testemunho. Eu não consegui passar tudo que eu queria, porque foram muitas coisas que o Senhor fez. Obrigada por assistir até aqui, que Deus te abençoe e que Ele te ajude nesse processo. Um abraço e fica com Deus.